Opa! Bom dia, boa tarde. Sétimo A, aula do dia 11 de agosto. Sétimo B, dia 7 de agosto. Que dia que vai estar o roteiro, lição de casa, para você copiar. Sétimo A no dia 4, antes da aula. Sétimo B, dia 7, o mesmo dia depois da aula, tá? Eu estou falando de urbanização do Brasil. E agora estou na pergunta 31, que são as metrópoles do Brasil, né? Metrópole, o que é metrópole? Essa primeira aula vai ser rapidinha, vou dar noção de metrópole e tudo. Depois a segunda, um pouquinho mais longa, que eu vou te explicar depois quem é a irmã caçula, a irmã gêmea da metrópole, tá? Primeiro metrópole, tá? Para te mostrar a imagem, para você entender, apareceu aí. Deixa eu apagar a luz da frente. Olha aí, gente. Aqui essa foto, essa imagem é bem legal. Ela foi feita com imagens de satélite feitas na Terra à noite. Porque na Terra, quando está do outro lado do Sol, que não pega sol, que está escuro, onde tem gente, o que eles fazem à noite? Aperta o botão e acende a luz, né? Quer dizer que onde tem gente no mundo, você vê iluminado. Então você vê direitinho aqui, ó, gente nos Estados Unidos, gente aqui na região de São Paulo, gente na Europa, gente no Japão, tá vendo? Olha aqui em Johannesburgo, cidade na África do Sul, Sydney na Austrália. Você consegue ver então, ó, seguindo o rio Nilo no Egito. Então você vê direitinho onde mora a gente, né? Onde tem gente, ó, o Havaí, aqui em algumas cidades do Alasca, aqui na América Central, aqui na região de Buenos Aires. Então, onde tem gente, a luz está acesa, né? Agora, onde não tem ninguém, deserto do Saara, selvas africanas, selva amazônica, regiões geladas do Canadá, do Alasca e da Groenlândia, a região das montanhas do Himalaia, a região do deserto australiano e, lógico, nos oceanos, né? Não tem ninguém, tá tudo apagado, né? Então, o legal de você fazer esse mosaico de imagens tiradas por satélites à noite é que onde mora gente, onde tem cidade, as pessoas acendem a luz e você consegue ver iluminado. Então assim você consegue ver onde mora gente no mundo, onde tem pessoas no mundo e onde não tem ninguém. Maravilha isso aqui, né? Agora, o que seria a metrópole? Bom, se tem iluminação é porque tem cidade, né? O que é uma metrópole? Tcharam! Olha aí, eu estou te mostrando a maior do Brasil, porque o Brasil tem metrópoles, tá? Você tem 15 metrópoles, tá? Uma delas, a maior, é a Grande São Paulo, ou a Metrópole de São Paulo, ou Região Metropolitana de São Paulo. Aqui está São Paulo. Vou começar a estragar um pouco o desenho, tá? São Paulo, ó, bem aqui no meio, é a Praça da Sé, né? É aqui que começou a urbanização de São Paulo. Há 100 anos atrás, era perto da Praça da Sé, essa região aqui, que por sinal hoje é o centro de São Paulo, né? É a região central de São Paulo. É a região da Praça da Sé, a região da 25 de Março, do Brás, né? A região também da Avenida Paulista, da Bela Vista. Essa região é o centro antigo de São Paulo. Já tinha gente aqui há 100 anos atrás. Era aqui que tinha os prédios públicos, que tinha asfalto, esgoto, água tratada, iluminação, né? Tudo aqui em volta de São Paulo era periferia, era zona rural. Você tem uma ideia, onde está aqui o Ipiranga, ó, aqui é o Ipiranga. Onde está aqui o Ipiranga, há 100 anos atrás, aqui tinha uma outra casa, aqui era uma zona rural, tinha até chácaras aqui, né? É por isso que tem bastante casas antigas aqui no Ipiranga, que no quintal até hoje tem poço. As pessoas tinham que fazer um poço para pegar água, porque não tinha abastecimento de água ainda. Onde hoje está aqui o bairro do Moinho Velho, onde hoje está aqui o Luterano, Moinho Velho, né?
Aqui se chamava Fazenda Moinho Velho. Todo o bairro aqui era uma fazenda. É que depois o pessoal, para ganhar dinheiro, deixou de ser fazenda, fez algumas ruas e começou a vender terreno para fazer casa, né? Então, aqui na região central era a parte urbanizada. Como começou a circular muito dinheiro em São Paulo por causa do café, atraiu pessoas para cá, né? Imigrantes, gente do interior do estado, gente do resto do Brasil. E você morar no centro de São Paulo era muito caro para essas pessoas que chegavam. Elas não tinham dinheiro para comprar uma casa e nem pagar um aluguel. O que elas fizeram? Começaram a ocupar a periferia da São Paulo. Aquela região que ainda era zona rural, né? Começaram a ocupar o Ipiranga, a Moca, Santana, a Lapa, a Vila Mariana. Ou seja, começou a ocupar aquela região que era periferia. E daí fizeram ruas, construíram casas, asfaltaram as ruas, daí veio energia elétrica, daí veio escolas, biblioteca, comércio, e começou a ocupar essa região, tá? E o resto continuava sendo periferia. Mais gente, quer ir para São Paulo, lá que tem dinheiro. Daí nos anos 60 começaram a ocupar essa região aqui, ó. Começaram a ocupar essa região, que era a periferia, né? Então começaram a ocupar a região da Vila Cachoeirinha, do Tremembé, a região lá de Campo Limpo, a região de Jabaquara, a região de Pirituba, daí aqueles bairros tipo Sapopemba, São Mateus, né? Começaram a ocupar e também começou a urbanizar. Eu quero ir para São Paulo, lá tem dinheiro. Daí começaram a ocupar a periferia zona, mesmo assim, ó, a periferia. Então, por causa da riqueza de São Paulo, começaram a ocupar a cidade inteira, né? Você percebeu? E isso foi acontecendo aos poucos, com o passar dos anos. Então, por causa que aqui era uma cidade importante, que era rica e poderosa, as pessoas começaram a vir para a cidade e ocupar tudo. Primeiro o centro, depois foram ocupando, estou aqui, que apareça, e depois foram ocupando as periferias, tá? Então, como aqui era um lugar bem rico, atraía gente e cresceu, né? Mas daí mais gente queria vir para São Paulo. Daí eu quero ir para São Paulo, mas daí não tinha mais terreno em São Paulo. E o que tinha, o terreno para você fazer uma casa, pagar aluguel, custava caro, né? Eu vou trabalhar em São Paulo, mas eu vou morar em São Caetano, que é uma outra cidade, está do ladinho, é mais barato. Eu quero trabalhar em São Paulo, mas eu não tenho dinheiro para morar lá. Então eu vou morar em Guarulhos, que está do ladinho de São Paulo e é mais barato. Então São Paulo cresceu tanto, atraiu tanta gente, que quem veio depois começou a ocupar as cidades vizinhas de São Paulo. Porque as cidades vizinhas de São Paulo, por não serem grandes nem ricas, era mais barato construir uma casa, comprar uma casa e pagar aluguel. Por causa de São Paulo, as cidades vizinhas também receberam gente e essas cidades começaram a crescer. São Caetano, Diadema, São Bernardo, Santo André, Guarulhos, Osasco, Embu-Guaçu, Taboão da Serra, tá vendo? E depois mais gente começou a ocupar Mogi das Cruzes, Guararema, Mairiporã, Franco da Rocha, Cajamar, Vargem Grande Paulista, Cotia, né? Ou seja, por causa de São Paulo, outras 38 cidades, 38 cidades próximas de São Paulo também receberam gente, também se urbanizaram e no final praticamente uma grudou na outra. Você não consegue mais saber onde termina uma e começa a outra. Uma cidade normal é assim, por exemplo, uma cidade normal, Marília. Conhece Marília, interior de São Paulo? Você está no centro de Marília, prédios, comércio, avenidas, pega teu carro, começa a se afastar do centro, vai indo. Daí começa a ter só casas, não tem mais prédio, continua indo. Daí é uma casinha aqui, outra lá, terreno vazio. Daí você chega na estrada, acabou a cidade.
você vê que só tem mato, floresta, plantação, vaquinha pastando, você percebe que acabou a cidade, está na zona rural. Você continua indo. Daí de repente você começa a perceber que está aparecendo agora uma outra plantação, uma outra vaquinha, daí uma ou outra casa. Ah, estou chegando em outra cidade, Garça, por exemplo, que é vizinho, Garça, né? Uma cidade. Daí um monte de casa, daí chegou no centro de Garça, que tem prédios, tudo. Você percebe claramente onde acabou uma cidade, que tem terreno vazio, né? E onde começou a outra, tá? Uma cidade, Marília, não grudou com a outra, que é Garça. Tem vazio no meio, tá? Quando é uma metrópole, não. As cidades todas grudaram. Você não sabe mais qual é qual. Vou te dar um exemplo. Você vai pegar a Via Anchieta, que vai para o litoral. Olha aqui, São Vicente, Santos, Guarujá, né? A Via Anchieta liga São Paulo ao litoral, né? Você está aqui na Via Anchieta, né? Você está lá dirigindo a Via Anchieta, tudo, vê o Carrefour. De repente, lá no tal NIP, né? Você vê lá uma placa, limite de município, São Paulo, São Bernardo. Você fala, já estou em São Bernardo. Você já está em São Bernardo. Aqui, ó, bem aqui. Se tirassem aquela placa, você ia saber que chegou em São Bernardo? Não, né? Outra coisa, pega a Estrada das Lágrimas, você vai parar em São Caetano. São Caetano, você está lá. Daí tem aquele rio fedorento, o Ribeirão dos Meninos, né? Aquela chama Ponte Preta, lá de Arapuá, né? Daí você atravessou o rio, você já está em, já estou em São Caetano? Mas aqui é São Paulo, é grudado. Se não tivesse aquela placa, São Paulo, São Caetano, você ia saber que está em São Caetano? Você vai pegar a Marginal Tietê, que vai virar a Via Dutra e vai embora lá para o Rio de Janeiro, né? Começa com o Marginal Tietê, daí vira Via Dutra, né? Rodovia Dutra. Daí você vê lá uma placa, antes de chegar no aeroporto de Cumbica, você vê uma placa, limite de município, São Paulo, Guarulhos. Se tirassem aquela placa, você ia saber que está em Guarulhos? Mesma coisa, você pega a avenida, a Francisco Morato, lá no Morumbi, né? Daí vai virar, se não me engano, como que é? Raposo Tavares? Vai virar Raposo Tavares, tá? Você vai indo, tudo, de repente tem uma placa, limite de município, São Paulo, Osasco. Estou em Osasco? Se você tirasse a placa, você não ia saber que está em outra cidade, tá? Por quê? Todas essas cidades grudaram. Você não sabe mais qual é uma e qual é outra. Virou tudo uma cidade só, tá? Quando cidades grudam e você não sabe qual é qual, na tua cabeça, a aparência que você vê, o que você sente é que é uma única cidade, né? Você tem uma metrópole. Metrópole é quando cidades grudam uma nas outras, tá? Por causa de São Paulo, 38 cidades também receberam gente, também cresceram, grudou tudo e formou a Grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. É a maior do Brasil, formada por 39 cidades, tá? Gente, tá vendo essa região aqui, ó? Essa região aqui, ó. Guarda essa região. É o famoso ABC Paulo. Já ouviu falar do ABC? É a famosa região do ABC, a grande ABC, o ABC paulista, tá? Por que chamam de ABC? Se você nunca aprendeu, para aprender agora, geografia é cultura. Santo André, São Bernardo e São Caetano, que são as 3 cidades mais ricas aqui, tá? Daí também entra Diadema, Rio Grande da Serra, Mauá, Ribeirão Pires, né? Tá? Percebeu? Então aqui é a região do ABC paulista, que faz parte da metrópole São Paulo, né? Deixa eu apagar aqui. São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, bonitinho, ABC. Gente, essa é a maior metrópole do Brasil, 39 cidades. E se você pegar só a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, 12 milhões. Se você considerar a região metropolitana, a Grande São Paulo,
dá 17 milhões de habitantes, tá? Essa é a maior metrópole do Brasil, cidades grudadas, tá? E a metrópole, lógico, sempre leva o nome da cidade principal, a que iniciou tudo, a mais importante, né? Grande São Paulo. Vocês têm ideia qual é a segunda metrópole do Brasil? Pensa. Será que você acertou? Qual é a segunda metrópole do Brasil? O Grande Rio de Janeiro. Você está vendo aqui então, ó, esse em amarelinho é o Rio de Janeiro. Por causa do Rio de Janeiro, outras cidades grudaram. Se eu não me engano, tem 19 cidades, são 20, posso estar errado, não sei. Eu dou de cabeça, tá? Sei lá, 20 cidades, posso estar errado. 20 cidades acabaram grudando por causa do Rio de Janeiro. É aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro, Grande Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro, ó. Aqui é a Baía de Guanabara, ó. A Baía de Guanabara, aqui é a Ilha do Governador, ó. Conheceram o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, aqui a Zona Sul, né? Onde está Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, né? O Leblon. A Baía de Guanabara, aqui é a Ilha do Governador, é aqui que está o aeroporto Tom Jobim, que é o aeroporto do Galeão, né? Tá? Daí, ó, aqui do outro lado da barra, aqui é Niterói. Então, antigamente, para ir do Rio de Janeiro a Niterói, você tinha que ir de carro dar toda essa volta na Baía de Guanabara até chegar no Rio. Mas acontece que em 74 a 46 anos atrás, os militares fizeram aqui uma ponte. É a famosa Ponte Rio-Niterói. Essa Ponte Rio-Niterói, ela passa por cima da Baía de Guanabara, e hoje em dia, para ir do Rio a Niterói, em vez de dar essa volta toda, que deve ter uns 100 quilômetros, tá? Você pega, passa aqui na ponte e chegou em Niterói. Maravilha, né? Então essa ponte facilitou você ir de um lugar a outro da Grande Rio de Janeiro. Niterói, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, ouviu falar? Nilópolis, São João do Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, tá? Então aqui Seropédica, olha, Seropédica, as grandes cidades que estão do lado do Rio de Janeiro e formou a segunda metrópole do Brasil. Então a primeira é a Grande São Paulo, a segunda é o Grande Rio de Janeiro. Se eu não me enganei, é formado por 20 cidades, posso ter enganado, não vou de cabeça, tá? E daí, quais são as outras metrópoles do Brasil? Eu não falei que são 15? Vou ver se eu lembro algumas, tá? Então eu não vou falar pela ordem que eu não lembro de cabeça, eu sei que a primeira e a segunda. Daí, por exemplo, Belo Horizonte também, são várias cidades que grudaram com Belo Horizonte, então região metropolitana de Belo Horizonte seria Belo Horizonte, a cidade vizinha, esqueci o nome, pô, fala uma, esqueci. Deu branco, não sei. Belo Horizonte, Porto Alegre, eu lembro algumas, tá? São Leopoldo, Canoas. Pô, Belo Horizonte, que sacanagem, como que faz a cabeça assim, tá? Daí você tem o Curitiba, também são cidades que grudaram Curitiba, o que eu lembro é São Carlos do Pinhais, né? Você tem também Grande Salvador, Grande Recife. Grande Recife eu lembro de duas. Grudado com Olinda e Jaboatão dos Guararapes, tá? Você tem também Grande São Luís, você tem Grande Belém, Grande Goiânia, acho que eu estou lembrando, né? Bom, o Brasil tem 15 metrópoles, tá? Agora, então, por exemplo, deixa eu pensar, Florianópolis é uma metrópole? Não. Florianópolis é uma grande cidade, capital de Santa Catarina, mas Florianópolis não é uma metrópole porque não grudou com as cidades vizinhas. Porto Velho, lá em Rondônia, é uma metrópole? É a capital de Rondônia, é uma grande cidade, mas não é metrópole, porque não grudou com cidades vizinhas. Para ser metrópole, tem que cidades grudarem. Se cidades grudarem, virou metrópole. Se for uma só, você saiu dela, é terreno vazio, não é metrópole, tá? E agora, só uma coisinha que eu não posso esquecer, vou até apagar aqui. Vou desenhar aqui para você ver a cena da luz. É que o estado de São Paulo, o nosso estado, né? Que o Oceano Atlântico, né? Ó, aqui é a Grande São Paulo, ó.
Então o que eu fiz aqui é a região metropolitana de São Paulo, 39 cidades. O estado de São Paulo é tão poderoso que o estado de São Paulo tem 3 metrópoles. É o único estado no Brasil que tem mais de uma metrópole, tá? Nós temos a metrópole São Paulo, nós temos a metrópole que é a Grande Campinas, que grudou tudo. Já foi para Campinas? É grudado com Itu, com Salto, com Indaiatuba, com Americana. É tudo grudado, é uma cidade grudada na outra, tá? Então a região de Campinas também virou metrópole. E a região da Baixada Santista, ou a região do litoral de São Paulo, também é uma metrópole, porque as cidades grudaram. Você já fez aquele passeio de uma cidade a outra aqui no litoral de São Paulo? Você vai Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, você já reparou? É uma grudada na outra. Então o estado de São Paulo tem 3 metrópoles: Grande São Paulo, Grande Campinas e Grande Baixada Santista. Estamos poderosos, hein? Daí você tem aqui o estado do Rio de Janeiro, lembra, aqui é a Baía de Guanabara, e você tem aqui o Grande Rio de Janeiro, que é a outra metrópole do Brasil, que é a segunda em tamanho, tá? Daí você tem outra aqui que é o Grande Belo Horizonte. Ah, lembrei algumas cidades: Vespasiano, Confins, Itabirito, Cláudio é uma cidade, tá? Algumas das grandes Belo Horizonte, né? Daí você tem aqui, ó, aqui embaixo você tem no Paraná, você tem Grande Curitiba, que é Curitiba, Pinhais e por aí vai, tá? Gente, deixa eu passar aqui que é metrópole. Quando você fala Paris, Londres, Tóquio, Nova York, Buenos Aires, são metrópoles? São. Porque se você for em Londres, Paris, Tóquio, Nova York, você vai ver também que as cidades vizinhas também grudaram com essas cidades. Gente, todas as cidades mais importantes do mundo, cidade muito grande e famosa, pode acreditar, são metrópoles, tá? Muitas cidades grudaram ao redor delas, tá? Tudo bem, pessoal? Deixa eu apagar essa bagunça. Então eu ensinei para você hoje que é uma metrópole. São cidades que grudaram formando uma única só. Forma uma imensa concentração urbana. O Brasil tem 15, sendo que 3 estão no estado de São Paulo, tá? Metrópole. Daí tem a pergunta irmã gêmea dessa, que é para a próxima pergunta, tá? Mas daí eu falo depois. Vou ver se eu consegui falar por um pouquinho, porque eu falo muito, né? Como eu falo muito. 22 tá jóia, consegui. Até a próxima.